tudo bem? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E hoje a gente vai falar sobre o fermento natural. Eu vou responder uma série de dúvidas. Então bora lá. Olha só, vamos começar com uma pergunta que é mega recorrente. Eu vou ler para vocês. Olha só, é da Carita. Ana, tenho uma dúvida. Quando alimento a minha isca, eu a deixo crescer e depois coloco na geladeira? Ou eu posso alimentá-la e já colocar na geladeira? Quando que eu sei que está na hora de ir para a geladeira? Né? Essa dúvida é muito recorrente. É uma dúvida que eu também tinha, né? Quando eu estava entendendo o meu fermento, entendendo como que seria melhor mantê-lo, né? E é o seguinte, na minha experiência e na experiência de várias pessoas com quem eu já estudei, fora do país inclusive, né? A gente vê melhores resultados quando a gente alimenta a isca do fermento, espera ela crescer um pouco, quase chegar no pico ou chegar no pico, e aí a gente guarda, tá? E aí a gente vai guardar um fermento que tem muitos micro-organismos dentro dele e ainda tem comida para essa galera comer antes deles começarem a morrer. Quando a gente guarda um fermento na geladeira, logo depois de alimentar, o que vai acontecer? A temperatura fria vai diminuir a atividade desses micro-organismos que moram dentro do fermento, né? Então ele já tem pouco, porque você já diluiu, você já colocou uma isca, aí você misturou com água e misturou com farinha, não é mesmo? Então você já diluiu essa galera. E aí você vai guardar uma galera que está diluída dentro da geladeira. Essa galera diluída vai ser, assim, adormecida pela temperatura. Então, se você adormecer sua galera colocando na geladeira quando ela tá diluída, vai ter, assim, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de crescer lá dentro. Não tô falando que o fermento não vai crescer e que a galera não vai multiplicar. Vai, mas vai multiplicar numa velocidade menor, tá? Do que se estivesse em temperatura ambiente. Especialmente as leveduras. O levain tem leveduras e bactérias ácido-láticas. Se você coloca na geladeira, as leveduras que gostam de ambientes quentes não vão se multiplicar tanto. E as leveduras são responsáveis pelo crescimento do pão. Tá entendendo? Então é legal você deixar no ambiente, na temperatura ambiente, que é mais quente. Deixa as leveduras multiplicarem, as bactérias lá crescerem também. E aí guarda na geladeira. Um pouco antes do pico ou assim que chegar no pico, tá? Porque aí você vai guardar um número de micro-organismos maior e mesmo eles adormecendo, você vai ter um número maior de micro-organismos para acordar depois. Vamos falar desse jeito. Faz sentido? Você acha que a farinha integral Dona Benta seria uma boa opção para eu começar a fazer o meu fermento natural? Então, olha só. A gente vai começar o fermento da gente com a melhor farinha que a gente tiver disponível. Se a farinha integral Dona Benta é a melhor farinha que você tem disponível, então você não tem escolha. Você tem que começar o seu fermento com a farinha integral Dona Benta. Entretanto, se você tem escolha entre uma farinha integral de pequeno produtor, mais nova, moída na pedra ou orgânica, você vai se dar melhor, seu fermento vai gostar mais dela, porque ela é menos industrializada, menos processada. E eu, sinceramente, não sei se a farinha Dona Benta é real, a integral, né? Se ela é integral de verdade ou se eles colocam um percentual, né, da parte integral da casca do trigo, da fibra do trigo. Se eles adicionam, se eles pegam uma farinha branca e adicionam a fibra de trigo nela, tá? E adicionam o germe de trigo nela. Eu não sei, eu não conheço a fundo essa farinha.
eu prefiro usar farinhas de moinhos menores, de moinhos artesanais ou de, assim, vamos dizer assim, orgânicas, comprovadamente orgânicas, porque essas vão tender a te dar um melhor fermento. E repetindo, se essa é a que você tem, tenta com ela. Se não funcionar, tenta outra, tá bom? Então, assim, eu não vou falar nem bem e nem mal, mas eu vou defender os pequenos produtores, os produtores artesanais, as farinhas orgânicas, né? E de procedência que eu conheço, tá bom? Uma pessoa que está criando fermento, né? Falou assim, ela chama Bárbara. Boa noite. Meu levain está dando umas manchas brancas por cima. Devo começar de novo? Essas manchas brancas, algumas pessoas já relataram para mim. Eu nunca tive esse tipo de coisa acontecer. E isso é algum tipo de bolor, pelo que eu vi na imagem, sabe? Que a galera manda foto. Então é o seguinte, o que eu faria? Se fosse eu, tá? Eu não tô falando que é o certo, eu tô falando que se fosse eu, o que eu faria? Eu começaria um outro levain, um outro candidato a levain. Eu pegaria um outro pote, outros utensílios e usaria uma farinha diferente. Isso me parece bolor, pela imagem que algumas pessoas me mandaram, parece bolor, tá? Que é mofo, né? Então, o que eu faria? Colocaria em outro lugar, mudaria a farinha e eu manteria esse, mas eu tiraria uma isca bem pequenininha dele para manter e continuaria alimentando ele num lugar e cuidaria de outro em paralelo. Se essas manchas continuarem a acontecer, aí eu recomendo que você descarte esse que tá com bolor e fique com outro, tá? Mas se elas sumirem, pode ter sido alguma coisa assim daquele dia, sabe como? Pode ser também algum problema da farinha, por isso que eu recomendo trocar a farinha. A gente nunca sabe, né? A gente tá mexendo aí com bactérias e com leveduras selvagens. Pode ser alguma coisa que pousou ali nos primeiros dias, ela tá ficando ali, de repente ela vai embora porque ela não vai gostar do ambiente ácido que vai ser criado a partir do desenvolvimento do levain, tá? Então, enfim, eu faria isso, se fosse eu. Eu não simplesmente jogaria fora. Eu tentaria alguns dias, mas eu faria outro em paralelo já para não perder tempo, tá? Com outra farinha, em outro lugar, afastado desse. Beleza? Tô com uma grande dúvida. Hoje vou tirar uma isca para fazer o fermento da massa. Assim que estiver pronto, retiro para fazer o pão. O que sobrar, descarto ou posso colocar na geladeira para o próximo pão? É para alimentar seguindo a mesma sequência? Por favor, se der, me tira essa dúvida. Será o meu primeiro pão. Que bonitinha! Eu não sei o nome da pessoa que fez essa pergunta, mas é o seguinte, vamos lá. Quando a gente alimenta o nosso fermento para fazer o primeiro pão, ou qualquer pão, né? É importante a gente usar uma quantidade maior, fazer uma quantidade maior desse fermento para sobrar. Porque se não sobrar, eu não vou ter fermento para os próximos pães, aí eu vou ter que criar um fermento zero de novo. O objetivo é fazer sobrar. Então, por exemplo, se você precisa de 200 gramas de levain para um pão, você tem que fazer pelo menos 250 gramas, tá? Sobrou mais ou menos 50 gramas, nunca é 50, né? Porque até a gente raspar lá do pote, a água evapora um pouco. Enfim, se sobrar 5 gramas, dá pra você fazer mais fermento. Se sobrar 1 grama, dá pra você fazer mais fermento. Mas vamos dizer, você deixa lá 40 gramas, sobrando 40 gramas. 40 gramas é muito pouco para você guardar na geladeira. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essas 40 gramas, você vai colocar mais água e mais farinha, e aí você vai ter uma quantidade maior. Se você alimentar na proporção 1, 2, 2, se você tiver 40 gramas, você pode... Tem um caminhão passando aqui. Se você estiver alimentando na proporção 1, 2, 2, e se você tiver 40 gramas de fermento, então você vai colocar 40 gramas de fermento, 80 gramas de água e 80 de farinha, tá? Então, quanto que você vai ter? Você vai ter 200 gramas de fermento, certo? 8. Isso. Você vai ter 200 gramas de fermento. Aí você vai deixar chegar no pico, como eu expliquei aqui no começo dessa aula, e aí você vai guardar na geladeira, para ele ser guardado lá com muitos micro-organismos dentro, para você, quando precisar fazer pão,
tira, aí você tem lá 200 gramas. E aí você vai ter que fazer uma série de ativações antes de preparar o seu levain da massa, mas pelo menos você vai ter uma boa quantidade de fermento para guardar. Se você guardar só 40 gramas, ele vai ressecar, sabe? Ele não vai durar muito tempo na geladeira, corre risco de estragar, muito mais fácil do que se você guardar uma quantidade maior, tá bom? Gostaria de sua ajuda. Meu levain é integral e eu gostaria de diminuir a acidez dele. Qual a temperatura devo mantê-lo? Alimento todos os dias? Então, essa pessoa já me deu, não tá com o nome aqui, mas ela já me deu uma ideia bem importante do porquê o levain dela é ácido. Ele é ácido também porque ela alimenta ele com farinha integral. Quando a gente usa farinha integral para alimentar o fermento, a gente vai favorecer a produção do ácido acético pelas bactérias que moram no fermento. Por quê? Porque as bactérias que produzem mais ácido acético são as bactérias heterofermentativas e elas gostam do quê? Da farinha integral. Então, se o seu fermento está muito ácido, com aquele gosto de vinagre muito forte, e ele vai passar esse gosto para o seu pão, e ele vai trazer características que o fermento ácido traz para o pão, que é o quê? Uma massa muito elástica, talvez seu pão não tenha um bom crescimento, porque o seu fermento está muito ácido, tá? Enfim, se o seu fermento está muito ácido, o seu pão está muito ácido, e se você alimenta o seu fermento com farinha integral, diminua a farinha integral, aumente a farinha branca. Você pode até manter um pouco de farinha integral nele, mas é bom você misturar essa farinha com farinha branca, porque aí você vai desfavorecer a produção do ácido acético durante a fermentação. Com isso, o seu fermento não vai ser tão ácido. E você também precisa alimentar mais o seu fermento, especialmente se ele morar em temperatura ambiente, ele pode ficar muito ácido porque você não está alimentando ele frequentemente. Então, se ele mora em temperatura ambiente, você alimenta ele lá uma vez por dia e ainda só com farinha integral, ele vai ficar cada vez mais ácido. E se ele ficar cada vez mais ácido, você vai sofrer as consequências disso no sabor, na textura do seu pão e não vai saber por quê, mas é por isso, tá? Então, a recomendação, se você alimenta só com farinha integral, mistura com farinha branca. Se você já mistura, diminui a farinha integral, aumenta a farinha branca e alimenta mais vezes. Se você alimentar mais vezes, aí você vai retirar o excesso de acidez. E uma outra dica é você diminuir a isca desse fermento. Se, por exemplo, você alimenta na proporção 1:1 ou 1:2:2, alimente na 1:4:4, 1:6:6, ou seja, uma porção de isca, 6 de água e 6 de farinha por alguns ciclos, porque aí você vai resetar o seu fermento. Você vai dar um restart nele, sabe? Então você vai pegar só um pouquinho de isca, dar um tantão de água, um tantão de farinha, vai demorar mais para ele chegar ao pico, mas você vai diminuir aquela massa, aquela isca que estava muito ácida. E aí, se você pegar essa nova e começar a alimentar direitinho, com frequência, né, usando mais farinha branca do que farinha integral, aí você vai tender a eliminar esse problema de acidez. E aí o seu pão não vai ficar muito ácido, seu fermento não vai ficar muito ácido. Muitas vezes o fermento para de crescer, ele para, você fica olhando e fala, gente, meu fermento não está crescendo direito. Pode ser porque ele está muito ácido, né? Então, quando você faz isso que eu tô falando aqui para você fazer, você vai diminuir a acidez dele, vai equilibrar de novo o ecossistema, as leveduras vão começar a se multiplicar novamente lá dentro, e aí esse ecossistema vai se equilibrar de novo e seu fermento vai começar a crescer de novo. Você vai tirar o excesso de acidez dele, porque ele tem que estar equilibrado. Se ele está ácido demais, pode ser que as leveduras não gostem do excesso de acidez e aí diminua muito o número de leveduras também. Por quê? Porque as bactérias ácido-láticas vão tomar muito conta daquele ambiente. Então você tem que sempre cuidar do seu fermento para evitar ele dar esse excesso de acidez. E se ele tiver um excesso de acidez, é só você usar essas dicas que eu passei para diminuir o excesso de acidez. Sempre tem jeito, né? É importante você saber que é muito difícil você matar um fermento, né? Especialmente depois que ele está maduro.
tá? Ele pode ficar mais fraco um período, aí ele fica forte outro. Se você souber cuidar, mesmo que ele esteja bem fraquinho, você consegue fazer ele ficar bombadão. Como alimentar meu levain em dias de temperatura mais alta? Posso colocar na parte de baixo da geladeira? Então, quando tá muito calor, o seu fermento natural e o seu pão tendem a fermentar mais rápido. Isso é normal. As leveduras adoram a temperatura mais quente e elas vão se multiplicar, né, mais facilmente quando tá quente. Por isso que a massa cresce mais no calor, o fermento cresce muito rápido no calor. A temperatura é um fator de grande influência na fermentação. Então, se tá muito calor, como que você mantém o seu fermento fora da geladeira? Coloca menos isca na hora de alimentar. Essa é uma das formas mais simples que você vai conseguir controlar a fermentação do seu levain sem precisar ficar alimentando um monte de vezes por dia para evitar que ele fique ácido demais, né? Como que você faz? Se você usa 1-1-1, você vai mudar para 1-4-4, ou 1-2-2, você vai mudar para 1-4-4, ou 1-5-5, né? Ou 1-10-10. Se você morar num lugar que faz 40 graus, muda ele para proporção 1-10-10. Aí ele vai demorar um pouco mais a fermentar, você não vai precisar ficar alimentando ele lá de 3 em 3 horas, você vai alimentar ele 2 vezes por dia, talvez, sabe? Então essa é a forma mais simples para você manter o seu fermento em temperatura ambiente no calor. Você pode guardar na geladeira? Pode, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai alimentar, deixar ele chegar no pico, guardar na geladeira. E aí você pode deixar ele na geladeira tranquilamente, 1 semana, 10 dias. E aí depois você tira, alimenta de novo. Por quê? Porque você quer que ele se mantenha forte. Se você deixar ele meses na geladeira, ele não vai morrer não. Mas você vai ter que reviver o seu fermento, né? Você vai ter que alimentar ele uma série de vezes para ele voltar à forma antiga, né? E se ele for um fermento muito jovem, que você acabou de criar, aí você pode ter problemas. Aí você pode ser que ele não volte, né? Mas eu tô falando aqui de um fermento maduro. Pode guardar na geladeira. E aí você tira uma vez semana, de 10 em 10 dias, dá uma alimentada nele, espera ele crescer, guarda de novo, se você não for fazer pão. Mas tente fazer pão pelo menos a cada 10 dias, né? E é isso. Fiz com você seu curso online gratuito e agora tô tentando acertar no levain. Não desisti. Estou vendo a receita do pão, gasta 125 gramas de fermento, sendo que na proporção 1-2-2, no final eu terei somente menos que essa quantidade e não tem como sobrar levain para continuar a alimentação. Como fazer para aumentar o levain? Tá bom. Ela aprendeu a fazer o fermento do zero comigo, nas aulas gratuitas que eu dou de vez em quando, né? Da série Fazer Pão é Massa. Muito legal. E ela tá precisando de saber, né, como que ela faz para aumentar o fermento. Pensa comigo. É muito fácil se aumentar um fermento. Anota aí. Olha só. Vamos supor que você tem lá 10 graminhas, 10 gramas de levain, tá? Tem 10 gramas. Se você alimentar na proporção 1-2-2, você vai pegar essas 10 gramas de levain, você vai dar 20 gramas de água e 20 gramas de farinha. Você vai ter 50 gramas de levain em mais ou menos 4 ou 5 horas, numa temperatura de mais ou menos 26 graus. Aí você vai pegar essas 50 gramas, alimentando a proporção 2-2, hein? Você vai fazer o quê? Pegar 50, colocar 100 gramas de água e 100 gramas de farinha. Você vai ter quantos gramas? 250 gramas. Olha só, em mais 4 ou 5 horas. Em 8 a 10 horas, você saiu de 10 gramas e você construiu 250 gramas de fermento, tá? O fermento, você multiplica, você faz com ele o que você quiser. Você pode aumentar, diminuir, sabe? Sempre que você quiser. É muito fácil, é só você entender que você está usando proporções. Quando você entende as proporções do fermento, você entende como que você pode aumentar ou diminuir a quantidade dele. E é justamente por isso até que a gente descarta muitas vezes, porque senão a gente vai ter cada vez mais fermento, tá? Eu espero que isso tenha te ajudado. Não sei se você tá aqui, mas se você estiver aqui, eu espero que isso tenha te ajudado, tá bom?
Parabéns pelas aulas que estão bem didáticas e claras. Como você disse, precisa ter persistência. Obrigada. E é isso aí. Sem persistência, a gente não consegue nada na nossa vida. Se a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que persistir. Por quê? Porque todo aprendizado dói, tá? Isso é importante eu falar aqui. Quando a gente vai aprender uma coisa que a gente não tem nenhuma ideia, ou a gente sabe muito pouco, nossa cabeça não tá querendo sofrer para aprender aquilo, não. Nosso cérebro vai falar, ô, velho, você tá gastando energia demais isso aí, vamos fazer outra coisa. Você já sabe fazer não sei o quê, faz isso aí que é mais fácil, né? E o nosso cérebro vai ficar tentando convencer a gente de não aprender uma coisa nova, por quê? Porque dói. Mas ao mesmo tempo, o nosso cérebro, ele se adapta muito fácil. Então, quando a gente vai aprendendo, né, começa a acontecer aquelas conexões dos neurônios, né, lá dentro, e aqueles caminhos começam a se fazer, o caminho do aprendizado, né, e eles começam a se fazer, e quando eles se fazem, eles não se desfazem, especialmente se a gente pratica. Então, aprender dói, mas vale a pena, e depois que você aprender, tudo vai ficar mais fácil e vai fazer muito mais sentido. Você sabe disso, você já aprendeu tanta coisa na sua vida, não é mesmo? É muito óbvio eu estar falando isso aqui, mas eu falo porque eu tenho muitos alunos e eu percebo, assim, a luta de alguns alunos, né, para entender isso. Alguns perdem a paciência, outros já são persistentes, e a persistência é essencial. Se você não tem persistência, você não vai conseguir entender a fermentação natural. Tá? Por quê? Porque exige estudo, exige método, exige repetição, tá? Não é simplesmente pegar uma receita, misturar e fazer um pão. Você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que ter um método que funciona, tá? E você tem que repetir para você aprender tudo isso que você está aprendendo. E você só vai conseguir fazer isso se você persistir, tá bom? Mesmo que esteja difícil no começo, eu garanto que cada vez vai ficar mais fácil e cada vez vai fazer mais sentido se você continuar, tá? Então vamos lá, olha só. A pergunta então é o seguinte, né? Ela falou que precisava ter persistência, né? A Deia que falou. E é o seguinte, o fermento dela está no 8º dia e no 3º que ela está alimentando 2 vezes por dia. Ou seja, ela começou a alimentar 2 vezes por dia no 5º dia. E quantos dias mais eu devo alimentar dessa forma? E quando eu passo a colocar na geladeira? Espero poder, em breve, fazer seu curso de pães, porque agora eu tenho meu fermento natural. Ah, que legal! Olha só, Deia, só pra você saber, no meu curso eu ensino a fazer o fermento natural do zero também. Mas eu tô muito feliz pra você, né, que você agora já tem o seu fermento. Quantos dias você precisa alimentar? Vai depender. Eu recomendo que você alimente ele frequentemente, pelo menos por 2 semanas, por 14 dias, para você fortalecer a colônia de bactérias e leveduras, tá? Porque você precisa ter um número de micro-organismos lá dentro suficiente para eles conseguirem fermentar uma massa muito maior que é a sua massa de pão, tá? Então, continua alimentando, mesmo você estando no 8º dia, continua observando, vendo o que você tá fazendo, que ele está gostando e vai replicando isso. Se o seu fermento está crescendo cada dia mais, continua fazendo o que você está fazendo. Se ele está crescendo cada dia menos, você tem que ver o que está acontecendo. E o sinal é, à medida que que os dias forem avançando, né, seu fermento tem lá, se alimenta e se tiver numa temperatura de mais ou menos 25, 26 graus e na proporção 1:2, se ele crescer, duplicar ou triplicar, chegar ao pico frequentemente, né, em mais ou menos 4 a 5 horas, frequentemente, ou seja, pelo menos uns 2 dias seguidos a cada vez que você alimenta, aí você já pode fazer pão com ele. Tá? Por quê? Porque nos primeiros dias o fermento é muito imprevisível, porque ele não está maduro o suficiente. Criado da forma que eu ensino. Tem várias formas de se criar o fermento do zero. Com o método que eu ensino, eu espero que no 14º dia, depois dos altos e baixos, que ele já esteja pronto para fazer pão.
Agora, se você chegar no 14º dia, ele não crescer nada, sabe, só dar umas bolinhas ali, era pra você ter feito um tanto de coisa pra ele estar muito mais forte no 14º dia. Aí você vai ter que mudar alguma coisa. Se você for fazer pão com ele não vai dar certo. O sinal é previsibilidade, ele duplicar ou triplicar de volume em mais ou menos 4 a 5 horas, na proporção 1:2:2, na temperatura entre 25 e 26 graus. Tá bom? Sua explicação de alimentação do fermento foi a que mais gostei. Você consegue ser didática e ainda assim explica de uma forma que os iniciantes também compreendam. Obrigada! Eu tento, eu juro que eu tento. Mas ainda tenho uma dúvida. Vi no seu vídeo de alimentação que você guarda sempre um pote com quase 400 gramas na geladeira. Eu também gostaria de ter essa massa mãe guardada. E como cuidar dela? Eu não sei como manter viva. Eu alimento essa massa mãe de forma que... De que forma? De quanto em quanto tempo? Muito obrigada por suas explicações, né? Muito obrigada pelo carinho nas suas explicações. Ai, que bonitinha. Obrigada, é a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Olha só, eu tenho um backup na geladeira, sim, né? E aí, o que eu faço? Como que eu alimento esse backup? Como que eu alimento essa massa mãe? Enquanto eu mantenho o meu fermento lá em temperatura ambiente, eu mantenho uma pequena quantidade. Tem vídeo meu demonstrando isso. Eu mantenho uma pequena quantidade. E toda vez que eu vou alimentando, eu descarto um pouco, para eu não ter que ficar aumentando a quantidade de fermento que está lá em temperatura ambiente, só esperando o próximo pão. Esses descartes que eu vou fazendo nessas alimentações diárias vão lá para esse pote, que é o meu backup, que mora na geladeira, que é a minha massa mãe. Então, naturalmente, ela está sendo alimentada por esses descartes, que toda hora eu faço, né? Todo dia eu faço esses descartes quando eu alimento meu fermento, tá? E aí eu vou usando também esse backup um pouco. Ele é meio que o pote de descarte, mas eu uso ele, eu sempre mantenho na geladeira, sabe? Então é como eu cuido, eu não alimento a minha massa mãe, eu não alimento o meu backup, porque eu tô sempre renovando esse backup, tá? Entendi os tempos, mas quero saber o que muda no pão que você alimenta levando a massa. Muda o sabor? Qual levain deixa o pão mais ácido? Qual levain deixa o pão mais lácteo, né? Essa é uma boa pergunta, tem a ver com a acidez do fermento, né? Então, é como eu expliquei, já expliquei previamente, mas só vou revisar. Se você quer um sabor mais lático, um sabor mais de iogurte, menos acético, menos com gosto de vinagre, você vai alimentar o seu levain com farinha branca. Vai alimentá-lo frequentemente e vai mantê-lo em temperatura ambiente. Se você quer um pão que tem um sabor mais marcante, mais acético, com um gostinho de vinagre, você vai alimentar o seu levain parcialmente com farinha integral e um pouquinho até de farinha de centeio. Essas farinhas vão encorajar o sabor acético no fermento, porque encoraja as bactérias ácido-láticas, que são do tipo heterofermentativa. E essas bactérias heterofermentativas têm um dos grandes produtos, né, delas, depois que elas se alimentam, é o ácido acético. Então, elas vão produzir o ácido acético, que é o quê? É um vinagre, praticamente, né? Um gosto de vinagre. E isso é que vai dar aquele gostinho ácido, né? Que a gente fala que é ácido, azedo, né? Algumas pessoas falam azedo, né? É a mesma coisa. Isso vai dar esse gostinho no pão, né? Vai dar o sour, de sourdough, né? O fermento natural é chamado de sourdough. Por quê? Porque é a massa azeda, né? Por causa das bactérias heterofermentativas que são favorecidas quando você usa farinha integral ou farinha de centeio no seu fermento, tá? Então é isso. Fermentos diferentes trazem sabores diferentes. Estou tentando há 19 dias fazer o meu levain do zero. Ele não está se desenvolvendo. Já assisti todos os seus vídeos, nossa senhora. A live que você fez, fiz todas as mudanças possíveis que você possa imaginar e nada. Ele fermenta, forma bolinhas, tem cheiro ácido e não sai disso. Troquei a água algumas vezes. Comecei ele após chegar as farinhas que você indicou. Mexi nas proporções e nada. Última tentativa de hoje foi colocar 100 gramas de isca, 50 de água e 50 de farinha. Vamos ver. Aí ela termina falando assim: aqui em São Paulo está muito frio. Estou colocando ele dentro de uma bolsa térmica com garrafas de água quente
e um cachecol, ainda enrola o tapete na bolsa para manter o calor e nada. Essa é a Bruna. Bruna, vamos lá. Eu acho que você tá tentando, eu vejo que você tá tentando pelo seu comentário e isso é ótimo. Olha o tanto de coisa que você tá aprendendo. Se fosse alguém que não tivesse tentado nada disso, né, eu ia falar, tenta isso, tenta aquilo, né? Mas eu ainda acho que a temperatura tá sendo um grande fator aí para você. E eu acho que talvez ele já tenha um excesso de acidez aí dentro dessa mistura que esteja atrapalhando o desenvolvimento. Então, quando você fala que você colocou 100 gramas de isca, 50 de água e 50 de farinha, isso pode ajudar. Mas se não ajudar, é porque na verdade atrapalhou. Por quê? Porque você está mantendo o ambiente ali muito ácido e talvez as coitadinhas das leveduras não estão dando conta de crescer. Então, o que eu acho que você tinha que fazer? Eu acho que em vez de colocar numa caixinha com bolsa térmica e tal, porque isso também esfria, tenta achar um lugar que vai ser uma fonte de calor constante. Tipo, dentro do seu micro-ondas com luz acesa, porta recostada. Porque a luz vai ficar acesa ali o tempo inteiro. E isso vai ser uma fonte de calor constante para o seu fermento. Pega uma isca pequena dele, coloca água, coloca farinha. A água faz essa água ser mais morninha. Controla essa temperatura de perto, né? Então, assim, se você não tem termômetro, porque você não mencionou aqui que você tem termômetro, arruma um termômetro, mantenha o seu fermento a 27 graus mais ou menos, 26, 27, no máximo 28 graus. Por quê? Se seu ambiente está muito frio e se a sua massa do fermento está a 22 graus no começo, ela vai esfriar mais do que ela está porque o ambiente está muito frio. Então, quando está muito frio, é melhor você colocar uma fonte de calor perto do seu fermento. Quando está muito calor, é melhor você fazer tudo que você puder para não deixar ele ficar tão quente quanto o ambiente. Então, no seu caso, tenta não usar tanta isca. Vê se você consegue aumentar um pouquinho a farinha integral, né? Porque aqui você falou 25 gramas de farinha branca, 25 de farinha integral. Coloca um pouco mais de farinha integral e um pouco menos de farinha branca, tá? Mantenha a isca menor, não põe 2 vezes mais isca, porque senão você vai acidificar o seu fermento. Então tenta fazer isso, usa água morninha, usa uma fonte de calor constante e começa um novo em paralelo. Por quê? Porque agora você já sabe um tanto de coisa que você não sabia. Então você vai fazer já desde o primeiro dia o melhor que você puder para ele, porque agora você já tem muito mais informação, tá bom? Por que você, com a sua experiência, gosta da proporção para refrescar o levain 144? Por que não 122 se dá menos descarte? Eu tô testando 144, achei bem interessante, porém o descarte é maior. Eu fazia 123. Você pode falar sobre as vantagens do 144? Tem dificuldade de fazer as contas na hora de alimentar para fazer o pão. Beleza, vamos lá. Eu não tô com o nome da pessoa aqui, mas essa pergunta é legal, gostei da pergunta. Eu gosto de todas as proporções, tá? A 144, ela é ótima quando eu preciso de mais tempo entre as alimentações do meu fermento. E a 144 também não deixa aumentar muito a acidez do meu fermento, como eu já expliquei na aula de hoje, né? Então, quando eu escolho a 144 é porque eu vou ficar muito mais tempo sem alimentar. Quando você fala que você fica com muito descarte, você pode usar, por exemplo, 5 gramas de isca, tá? 20 de água e 20 de farinha. Você vai ter 45 gramas de fermento. É pouquinho, né? Você pode usar 2 gramas de isca, tá? 2zinho. Aí você pode colocar 4 vezes 2, 8. 8 de água e 8 de farinha. Então, é só você fazer a conta da proporção. Você vai aumentar, a proporção te permite aumentar ou diminuir os gramas, para você não ter muito descarte se você não quiser, tá? Então, não é porque é 144 que você vai ter muito descarte. Só vai ter muito descarte se você, por exemplo, usa 50 gramas de isca, e aí você vai precisar de quê? Você vai precisar de 200 de água e 200 de farinha na 144. Mas você não precisa usar 50 gramas de isca. Você pode usar 5. Você pode usar 2 gramas de isca. E aí você não vai ter muito fermento, tá? E eu uso a 144 quando eu quero tirar a acidez do meu fermento, quando eu quero esperar um tempo a mais, né? Em vez de 4, 5 horas, eu posso esperar 6 horas, mais ou menos, para ele estar pronto numa temperatura de 25, 26 graus, ou mais, se estiver mais frio, né?
Então é por isso que eu uso, mas não é só essa proporção que eu uso. Eu uso a 1-2-2, eu uso a 1-1-1, eu uso a 1-2-3, eu uso a 1-4-7, né? Que eu também chamo de 40-70, né? Ou então a 4-7-10, perdão. 4-7-10, que eu chamo de 40-70, né? Então, assim, eu uso várias proporções, depende da minha necessidade, da minha vontade, do tipo de fermento que eu quero, tá bom? Quanto tempo depois de tirar da geladeira começamos a alimentar? Então, eu mantenho, né? Eu tenho o meu backup na geladeira. Eu tiro uma pequena quantidade de isca dele, coloco num outro potinho e aí eu espero essa quantidade de isca chegar em temperatura ambiente. Quando ela chega na temperatura ambiente, eu começo a alimentar. Eu prefiro fazer assim porque eu acordo a galera acorda com a temperatura, né? As leveduras especialmente vão falar assim, olha, o que tá acontecendo? Agora tá quente. E aí elas vão acordar, e aí quando elas acordam, eu começo a alimentar. Mas não é, sabe, assim, você pode falar, não, mas eu tiro direto da geladeira, já alimento e meu fermento é ótimo. Sim, não tem problema. Tudo vai depender da forma que você prefere, dos resultados que o seu fermento te dá, da sua temperatura ambiente, né? Às vezes você mora num lugar que é muito quente, então isso não vai fazer diferença, tá? São vários fatores. Às vezes a farinha que você alimenta seu fermento é fortona, então a temperatura não vai fazer tanta diferença se estava em temperatura ambiente ou se estava gelado quando você alimentou. Às vezes você usa uma água morna, então você já vai quebrar essa temperatura. São várias coisas que você pode fazer, tá bom? Meu fermento deu uma crosta, isso pode acontecer? Tudo pode acontecer. Se ele deu uma crosta, ou você tá com uma quantidade muito pequena dele, ou o pote que você tá usando não tá tampando direito, e aí tá entrando ar aí e ele dá uma crosta. Ou você está usando pouca água para alimentar, então ele ressecou, deu uma crosta, ou está muito frio, né? Ressecou, seu ambiente é muito seco. Então você tem que tomar cuidado, assim, para tampar bem o pote que você está alimentando e usar a quantidade de água para isso não acontecer, tá bom? Oi, Ana, faz diferença se meu levain apenas dobra em vez de triplicar? Uso farinha Manitoba integral orgânica. Então, olha só. Na minha opinião, na minha experiência, na verdade, não é nem opinião, na minha experiência, o levain dobrar ou triplicar não é o problema. O problema é ele dobrar e não te dar bons pães, tá? Se ele dobra e te dá bons pães, tá ótimo. Se ele dobra e não te dar bons pães, aí você tem que fortalecer, né? Só a farinha não é suficiente para fazer o seu pão, o seu levain ficar fortão. A farinha é um dos fatores que influenciam o seu fermento, tá? Temperatura, hidratação, frequência de alimentação, proporção, tudo isso vai influenciar o seu fermento. Então olha todos os outros fatores também para ver se você pode melhorar alguma coisa. Quando o fermento é feito só com a farinha branca, ele demora mais a se desenvolver? É a Rita. Normalmente sim. Porque a farinha branca tende a ter menos nutrientes do que a farinha integral. A farinha branca, ela tem, a maior parte dela, né, é o amido. Ela não tem fibra, tá? Os minerais foram retirados. Então, você vai ter menos nutrientes para os micro-organismos. Então, a tendência é eles não se desenvolverem com tanta agilidade, tanta rapidez, quanto se você estivesse dando farinha integral também. Por isso que eu recomendo usar as duas, especialmente para criar um fermento novinho, tá bom? Estou preparando o fermento. Terei que viajar. Posso alimentá-lo e colocá-lo na geladeira? Pode. Você vai alimentar, esperar ele crescer e guardar na geladeira. Mas, se você está começando um fermento do zero, se ele é muito novinho, pode ser que quando você for tirar, ele não sobreviva, sabe? Os micro-organismos não estavam numerosos o suficiente para ficarem lá te esperando voltar de viagem. Mas aí é só você criar um novo. Mas sim, é só você alimentar uma boa quantidade, ter lá uns 250, 400 gramas no máximo aí de fermento, guardar na geladeira e aí você pode viajar. Eu espero que essas informações tenham te ajudado, né? Continue fazendo as perguntas, eu vou anotar as perguntas que vocês estão fazendo e podem ficar tranquilos que eu vou produzindo conteúdos para responder essas dúvidas, tá joia? Muito, muito, muito obrigada pela presença mais uma vez e até a próxima! Tchau!